conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Estamos aqui no seminário, né? Agora vamos falar um pouco com o Padre José Hamilton. José Hamilton, antes de a gente começar algumas perguntas, eu queria que o senhor se apresentasse um pouco para a gente. Bom, eu sou o Padre José Hamilton, sou natural de Monte Santo de Minas, da Diocese de Guaxupé, e aqui eu trabalho como vice-reitor da casa e reitor da teologia. Entendi. Padre, como o senhor se sente sendo um dos responsáveis pela formação desses jovens, desses seminaristas? Para mim é uma grande responsabilidade e também um privilégio poder, dar a minha modesta contribuição para esse trabalho tão importante na nossa diocese, que é o trabalho da formação dos nossos futuros padres. E uma coisa que o nosso bispo disse em uma homilia, que o seminário é o coração da nossa diocese. Por que ele disse isso? Por que a gente pode dizer que o seminário é o coração da diocese? Ele é o coração da diocese porque aqui é o lugar onde esses jovens serão formados para que no futuro próximo possam estar a serviço das nossas comunidades em nossa diocese. Tá ok, Padre. Muito obrigado. Deus abençoe pelas respostas. Gabriel, para Viva Jovens. De seu nome anunciar a paz e a liberdade. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar. Estamos aqui no seminário de Santo Antônio com o seminarista Antônio. E ele faz estágio pastoral lá na paróquia de São Sebastião e ele cursa hoje o 4º ano de teologia aqui no seminário. E nós queremos falar um pouquinho a respeito de vocação. Então, Antônio, eu pergunto para você hoje, o que você entende por vocação? Essa vocação ao sacerdócio, de forma especial ao sacerdócio. Bem, Laís, quando falamos em vocação, geralmente é algo difícil de definir em palavras, por não ser algo totalmente humano, mas grande parte divino. Então é algo difícil para traduzir em algumas palavras. Mas seria justamente esse seguimento àquele chamamento de Cristo. Ao mesmo chamamento que Cristo fez aos seus discípulos, ele continua realizando esse chamado para diversos homens nos nossos dias atuais. E essa vocação é justamente essa resposta, essa preparação para abraçar justamente o presbiterato, que seria a resposta completa a esse chamamento de Deus. Bacana. Quando você sentiu, entrando mais especificamente aí na sua vida, como você talvez sentiu ali que você estava sendo chamado, que você tinha essa vocação? Quando foi assim o estalo que você teve, que você pôde sentir, não, eu tenho esse chamado? Como foi? Bem, minha mãe conta melhor que eu isso, né? Ela diz que desde pequeno eu já tinha indícios desse chamado de Deus. Eu ia à missa, voltava e imitava o que o padre fazia. Então, ao longo disso, a gente foi amadurecendo. Ao longo da caminhada, foi amadurecendo. E justamente quando eu tomei a consciência da necessidade da comunidade na minha vida, foi quando eu resolvi dar essa resposta a esse chamado de Deus, através da minha comunidade. E é justamente isso que é o intuito maior da vocação ao presbiterato, né? Justamente dar resposta a uma comunidade que espera. Que bacana. E quando a gente pensa, vocação, a gente tem aquela intimidade, aquele chamado de Deus conosco. Mas como você colocou ali, a sua mãe, ela teve a participação dela em também ali a fomentar a tua vocação. Você acha que a família, nesse caso, ela é importante por manter essa chama ou manter esse despertar no jovem para que ele realmente abrace a vocação? Com certeza, a família é fundamental. A família, que são a primeira catequese é dada pela família. E é dali que brota a fé, ali é o sementeiro da nossa fé. E somente damos respostas de fato quando estamos fundamentados nessa fé que a nossa família nos cultivou.
Eu não diria nos induz, mas nos cultiva. Que bacana. Qual é o nome da sua mãe? Helenita. Helenita. Então, mãe, você que nos assiste, assim como a dona Helenita, que você também possa fomentar. Se você percebe que o seu filho tem um chamado, tem, né, um despertar a essa vocação para o sacerdócio, que é tão bonito, tão bacana, que você possa ser também participadora desse convite de Deus na vida do seu filho. A família, né, como o seminarista Antônio colocou, ela é o esteio ali para poder realmente terminar de formar esse chamado, essa vocação e de não proibir, não inibir esse chamado no jovem, na criança, né, seja a qual idade que você perceba ali que o seu filho pode estar sendo chamado. Então fique atenta, porque às vezes o seu filho pode ser um novo seminarista e um futuro sacerdote da nossa igreja. Obrigada, Antônio, pela sua entrevista. Fique com Deus. E agora nós vamos passar para o nosso quadro Tá Ligado? Seminarista tem férias? Sim, seminarista tem férias. Nós acompanhamos o calendário de uma faculdade, então provavelmente é sempre em julho e janeiro. O que é preciso fazer para ingressar num seminário? Para ingressar no seminário, o vocacionado primeiro deve procurar o padre da sua paróquia. Lá o padre da sua paróquia encaminhará ele para fazer contato com o promotor vocacional da diocese, que atualmente é o padre Éder. Lá ele começará a fazer o encontro através de cartas, e-mails, encontros diocesanos e setoriais. E quando ele perceber que ele já está um pouco mais maduro juntamente com o padre, ele vai poder entrar no seminário e fazer assim seu discernimento vocacional. Por que os seminaristas estudam filosofia e teologia? Quando Jesus chamou os 12 discípulos, ele chamou os 12 para estar primeiramente com ele, para assimilar o comportamento de Cristo, as virtudes de Cristo, para depois eles serem enviados em missão e levar o rosto de Cristo ao mundo. Assim somos nós vocacionados. Deus nos chama para estar 9 anos dentro do seminário, para assimilarmos todas as características de Cristo, todo o conhecimento básico que nós necessitamos para depois levar o rosto de Cristo ao mundo. Então, na filosofia, nós aprendemos a lidar com o homem, a estudar o homem em si, para depois atendermos o povo melhor na paróquia. E a teologia é esse período em qual nós adentramos nas Sagradas Escrituras e também aprendemos toda a tradição da igreja, para que depois nós também possamos levar o rosto de Cristo para toda a comunidade, para toda a igreja. Ninguém dá aquilo que não tem e ninguém ama aquilo que não conhece profundamente. Então, por isso que nós ficamos esses 9 anos no seminário, para depois levarmos o rosto de Cristo ao mundo através do nosso sacerdócio. Com quem os seminaristas confessam? Assim como vocês, nós também podemos nos confessar com qualquer padre da nossa escolha. Qual a missão de um padre diocesano? Da mesma forma que Jesus, a missão do padre é estar no meio do povo para servir o povo. Ele é o homem de oração que reza pelo povo, que se entrega pelo povo, que alimenta o povo através da Eucaristia e que forma o povo através da palavra de Deus. Tem uma idade mínima e máxima para entrar no seminário? A idade mínima seria a conclusão do ensino médio e a idade máxima na nossa diocese, 28 anos. Acima dessa idade, cada caso é um caso e vai para avaliação no conselho de formação. Por que padre não pode casar? Jesus viveu de um modo celibatário, ou seja, não teve nenhum companheiro ou companheira durante a sua missão, a sua pregação. Nós também, seminaristas, vivemos de modo celibatário, ou seja, nós não casamos e muito menos no período de seminário temos uma experiência de namoro, para já irmos configurando a nossa vida, a vida do sacerdote. Durante nossa missão como padres e pregadores, nós não podemos dividir o nosso amor, por isso não casamos. O nosso amor é em vista da igreja, é em vista do reino de Deus. O celibato é essa consagração total, é esse amor intenso que nós, desde já no seminário e depois como padres, vamos viver no nosso dia a dia. O amor à igreja, o amor ao reino de Deus, o amor aos irmãos e irmãs. Quem fazem as funções da casa como limpeza, lavar a louça e etc? Bem, somos nós mesmos quem cuidamos da nossa casa. Embora nós temos aqui 2 funcionárias, a Dona Maria, nossa cozinheira, e a Dona Santa Ferreira, que trabalha na lavanderia. Mas a limpeza da casa, horta, jardim, grama, enfim, todas aquelas dependências do nosso seminário, somos nós seminaristas divididos em funções e equipes que trabalhamos, limpando a nossa casa, cuidamos do nosso espaço. Ou seja, seminarista também sofre, também rala. Se ouvires a voz do vento, chamando
sem cessar. Se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. É muito bom, né, podemos refletir essa questão de quase ninguém tem tempo. Mas algumas pessoas, alguns homens de Deus, escolhem dedicar a sua vida, não só um pedacinho do seu tempo, mas toda a sua vida para Deus, para a causa de Deus. E hoje, né, nós estamos aqui no Seminário Santo Antônio e nós convidamos alguns dos seminaristas para poder partilhar conosco a respeito dessa vida de seminário. Então nós estamos aqui com o Felipe, com o Gustavo e com o Reginaldo. Eles são uns dos seminaristas, né, alguns dos seminaristas, todos cursam teologia, né, já estão na fase da teologia, primeiro filosofia, depois teologia, eles já estão cursando teologia e nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Então eu queria perguntar para você, Felipe, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dessa vivência do seminário, né? Primeiramente, antes da gente falar da vivência, lá no começo, nós refletimos um pouco a respeito do acompanhamento vocacional, nós já escutamos um pouco, vamos escutar um pouco a respeito dessa questão de vocacionado, mas teve um padre que te acompanhou. Quem foi que te acompanhou, que te encaminhou para o seminário e tudo mais? Sim, teve um padre que me acompanhou. Eu sou natural de Poços de Caldas, então eu procurei o padre Bruce, na paróquia São Judas Tadeu, e ele então foi me explicando, né, aos poucos como acontece esse processo vocacional da Diocese de Guaxupé, e logo no começo ele já me encaminhou para o Serviço de Animação Vocacional, o SAV, lá de Guaxupé. Então eu comecei a fazer os acompanhamentos, né, os encontros vocacionais, com, né, a supervisão dele, que me ajudou em todo esse processo. Que bacana. O Padre Bruce é um dos padres que também, né, nos apoiam o programa Viva Jovem. Desde o início do Aviva nós temos aí o apoio do Padre Bruce. Um abraço para ele nesse momento. Né? Faz quanto tempo que você fez essa primeira chamada aí, primeira busca com ele? A primeira vez que eu procurei o Padre Bruce foi logo que eu falei para minha família que eu queria ser padre. Foi no ano de 2010, né, quando eu completei os meus 18 anos, já estava para terminar o ensino médio e precisava então, né, falar sobre o que eu queria para minha vida. Então, depois que falei com a minha família,
me indicaram logo o Padre Bruce, falei com ele e comecei todo o acompanhamento. Ai, que bacana, né? São 5 anos completos aí, né, de decisão. E aí, depois que você decidiu, né, fez esse acompanhamento, você então ingressou, né, nesse acompanhamento e está hoje morando aqui no Seminário de Santo Antônio. Como é essa vivência? Como é a vida aqui no seminário? A vivência aqui no seminário, de um modo muito especial, ela deve ser fraterna. E é assim que a gente tenta encaminhar o nosso dia a dia. Mas no nosso cotidiano nós temos muitos compromissos, como se pode imaginar. O nosso dia começa cedinho, já por volta das 6 horas, os seminaristas começam a acordar, se preparando para as atividades. Alguns vão se preparando para fazer o café, para todo mundo, nós mesmos preparamos o café, e os outros se preparam para a oração. Logo de manhãzinha a gente já começa, né, rendendo os nossos louvores a Deus e pedindo a sua bênção para todo o nosso dia, todos os trabalhos que nós vamos desenvolver. Assim que rezamos, nós tomamos café e os teólogos, né, vão já para a faculdade, e o pessoal da filosofia continua aqui no seminário e desenvolvem seus estudos, as suas leituras, fazem aquilo que o ensino de filosofia exige deles. Depois nós voltamos para o almoço em comunidade, almoçamos juntos em comunidade e à tarde, né, nós damos prosseguimento às atividades da casa. Nós estudamos, nós fazemos a limpeza da casa, nós fazemos algumas atividades que são de nossa responsabilidade e rezamos a missa já no finalzinho da tarde, às 5 horas. Jantamos e à noite os seminaristas da filosofia vão para a faculdade e nós, da teologia, permanecemos aqui no seminário também com os nossos estudos, com as formações que nós temos com o nosso reitor, com orações do terço, com adoração ao Santíssimo, entre várias coisas que vão preenchendo todo o nosso cronograma durante a semana. E chegando na sexta-feira, para nós da teologia, da filosofia no sábado, nós vamos para um momento muito marcante na nossa semana, que nos ajuda muito na caminhada, que é o nosso estágio pastoral. Os seminaristas seguem aí para várias cidades da nossa diocese, para diversas paróquias, onde eles realizam esse trabalho pastoral junto à paróquia. Lá eles acompanham os padres, acompanham as pastorais, dão formação, pregam retiros e de um modo muito especial se envolvem com o povo de Deus, que sem dúvida alguma é o que fortalece muito o nosso chamado. Em momentos assim que a gente fica tentando descobrir por que estamos aqui, a pastoral nos ajuda a relembrar. É para o povo de Deus, é para atender essas pessoas e estar junto com o povo de Deus nos ajuda a enfrentar a caminhada. Que bacana, né? Essa parte pastoral realmente eu acho que, né, edifica o para que tudo aquilo está sendo estudado, para que tanto tempo, né? Vocês ficam 9 anos, né? Estudando, no total são 9 anos. É um bocadinho bom, né, gente? É um bocadinho bom que o pessoal fica estudando. E o pastoral ele é feito durante a filosofia e a teologia? Como é que funciona? Sim, os seminaristas, a partir da filosofia, já começam a realizar o seu estágio pastoral, numa média de no máximo 2 anos por paróquia, para que a gente faça várias experiências durante o nosso período de seminário, porque cada paróquia tem a sua característica, tem uma forma de caminhar, e nesse tempo a gente tem a oportunidade de conhecer várias realidades pastorais. Até porque depois, enquanto padre, vocês nunca sabem para onde serão encaminhados, né? E não necessariamente ficam, né? Ficam um tempo, mas a diocese tem essa dinamismo de mover os padres para ir tendo essa rotatividade mesmo, né? E cada comunidade, como você colocou, tem uma característica. Onde você faz o seu estágio hoje? Hoje eu realizo meu estágio pastoral na cidade de Alfenas, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Mas já passei experiência por 3 paróquias. Olha que bacana. No meu período da filosofia. Quem que é o pároco lá em Alfenas? Hoje o padre Reinaldo. Reinaldo. Que bacana. Um abraço aí para o padre Reinaldo, né? E para todos os padres que acompanham esses seminaristas nessa parte desse estágio, né, pastoral que eles fazem, que eles realizam. Se você pudesse elencar, Felipe, o que você acha que é mais importante? Claro que todo o contexto ele tem sua importância, mas se você pudesse elencar dentro da sua vida de seminário até hoje,
o que mais te marcou, o que foi mais importante na sua caminhada enquanto formação para esse sacerdócio? O que você acha que foi o mais marcante? Sem dúvida, o mais marcante, como eu até falava enquanto falava um pouco sobre a nossa rotina, é a vida pastoral que a gente tem essa graça de ter através dos estágios. Cada estágio pastoral que a gente desenvolve nos marca de uma forma muito especial. Eu até falava o ano passado, quando eu me despedia da paróquia em Nova Resende, que nas 3 paróquias que eu passei, cada um marcou. Por exemplo, em Conceição, eu dizia que o que havia marcado o meu trabalho lá era a acolhida. O seminarista, o padre, precisa acolher o povo. Uhum. Em Guaxupé, algo que me marcou muito foi a palavra, a pregação. Lá eu trabalhei muito forte a pregação, a evangelização das pessoas através da palavra. E em Nova Resende eu tive a oportunidade de evangelizar através da música, acompanhando os corais que cantavam nas missas. Então, esses trabalhos pastorais nos marcam de maneira muito especial, dependendo da realidade que nos pede. Então, a pastoral, sem dúvida alguma, ela mexe muito com a vida do vocacionado, com a vida do seminarista. Que bacana. E essa pastoral, ela é direcionada pela casa, pelo seminário, ou conforme você vai identificando junto com o padre as necessidades, depois você traz para casa quais são os trabalhos que estão sendo realizados lá? A exigência do seminário é que a gente faça a pastoral e que trabalhe, sobretudo. E na pastoral, lá na paróquia, é que o padre, o pároco, vai dando os encaminhamentos, aquilo que ele precisa, qual pastoral precisa mais de nós, que trabalho ele quer que a gente desenvolva. Então, cada um de nós realizamos trabalhos muitas vezes diferentes em cada pastoral. Conforme a demanda da comunidade mesmo. Exatamente. Entendi. Que bacana. E, assim, na casa, para a gente encerrar aqui, dentro da casa e das atividades da casa, o que você acha que também é importante? Claro que vocês têm essa vivência, né, entre vocês, troca de experiência, que eu acredito que existem, né, entre vocês seminaristas, a troca de experiência, mas o que também te marca, qual o momento que talvez te edifica mais? Claro, né, mais uma vez, tudo é importante dentro do contexto, mas assim, o que para você, Felipe, edifica mais? O que mais nos edifica dentro do seminário, acredito que seja a convivência. É extremamente interessante pensar que nós temos aqui 26 jovens, cada um de uma cidade diferente, de um lugar diferente, que veio de uma família diferente e que convivem em fraternidade. Essa convivência, essa pluralidade que há de costumes, de educação, faz com que a gente se enriqueça muito. A gente aprende a conviver com a diferença, a gente aprende a viver com as manias, mas também com as qualidades. A gente aprende a conviver com cada pessoa de acordo com aquilo que ela é, respeitando, aprendendo a conviver, e isso nos prepara para a vida, de modo muito amplo, para a paróquia ou para aqueles que porventura vão fazer outro tipo de trabalho pastoral. A convivência que nós temos aqui no seminário nos ajuda muito, e isso é muito marcante. Que bacana. Realmente, né, o trabalho do padre, ele está relacionado aí a uma tolerância, né, a conviver com os limites do outro. Cada comunidade que ele for trabalhar, cada momento que ele for viver, é um limite, né, uma barreira que ele vai ter que transpor ali para poder trabalhar melhor em cada comunidade. E esse momento, né, que os seminaristas estão aqui, eles estão para aprender a conviver, não só com a comunidade nos estágios pastorais, mas também dentro, né, de realidades, às vezes com o vigário, com o pároco e as diversas problemáticas que existem na nossa igreja, né, que são colocadas. E a gente sabe que todos eles vivem aqui, então, retirados, né, são separados aí da sua família para poder viver retirados, para poder se colocar a serviço da igreja. Então, eu queria, nesse momento, te convidar a rezar pela vida dos seminaristas, a rezar pela vida de cada um deles, para que eles possam cada vez mais estarem entregues a essa missão que foi confiada, que foi chamada a eles. Né? Nós sabemos que isso é uma vocação. Eles estão aqui para cada vez mais se descobrirem e poderem ser formados, os nossos futuros sacerdotes, aqueles que serão ungidos, que estarão ali no meio do povo para poder ser a ramificação do bispo nas comunidades.
Então eu te convido a colocar esses seminaristas. E também convido a rezar pela vocação de novos seminaristas, novos jovens que demonstrem, que tenha lá no fundo esse interesse pela vida sacerdotal, pela vida do celibato, por aprender esse caminho, por viver nesse caminho de Deus. Senhor, nós queremos te apresentar então nesse momento a vida de cada um desses jovens que se desprenderam da sua vida, se desprenderam do seu eu para poder se colocar a serviço da tua igreja, da tua comunidade. Nós queremos rezar de forma muito especial pelos jovens que estão hoje no seminário aqui de Santo Antônio, mas também por todos aqueles que estão nos seminários, espalhados aí por todos os lugares. E, Senhor, nós pedimos para que o Senhor desperte novas vocações, desperte novos ministros da tua igreja, para que eles possam ser chamados a essa vocação e estarem a teu serviço. Colocamos e apresentamos, pedindo pelo sim de cada um deles. Dia como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande missão. Jovem como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, me apaixonei, o barco larguei por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma nova missão. Mundo como qualquer outro mundo, o Senhor me elegeu para uma grande missão. Povo como qualquer outro povo, o Senhor me enviou para uma grande missão. Eu não resisti, eu quase morri, chorei e sorri por uma grande missão. A vida arrisquei, eu tudo deixei e a cruz carreguei por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma nova missão, por uma grande missão, por uma nova missão, por uma grande missão. Foi essa então a matéria que nós trouxemos para vocês do Seminário de Santo Antônio aqui em Pouso Alegre. Espero que vocês tenham gostado e espero de coração que tenha despertado em você, jovem, talvez uma pontinha dessa vontade de também se entregar a Deus, de viver esse momento de vocação. Fiquem com Deus
e sob a intercessão de Maria. Sentinela